Eu afirmo a você, tudo o que você está vivendo, tudo, seja qual for a esfera da sua vida, você tem estrutura para enfrentar isso. Deus nunca permitirá uma situação que seja maior que você, nunca. O que nós temos dificuldade em lidar com aquilo que chega, é porque nós estamos tão pesados de coisas que nós deveríamos nos livrar. E quando aquilo que chega, somado àquilo que já está, aí sim, parece que a vida não vai ter como dar jeito. A questão é que eu não posso vivenciar uma nova bênção, vivenciar um novo tempo, uma nova experiência profissional, emocional, espiritual, se a minha cabeça está debaixo de uma velha ordem. Eu não posso vivenciar um novo tempo, eu não posso entrar numa nova dimensão se eu vivo debaixo de uma velha ordem. E aqui, Evangelho de Mateus capítulo 10, Jesus está chamando os 12 discípulos para eles irem para um lugar difícil de ir, Jerusalém. Jerusalém era o polo comercial, religioso, e agora ele reúne 12 homens, e ele coloca uma nova ordem, uma nova missão, algo que eles não viveram ainda. Ele os convoca e dizem: olha, vocês vão pregar em Jerusalém. Eles nunca tinham feito isso. É um novo tempo, é uma nova oportunidade, é um novo ministério. E talvez para você é uma nova família, é um novo emprego, é uma nova faculdade, é um novo nível, uma nova experiência. Agora, eu acho lindo porque, gente, não dá para a gente ouvir as palavras de Jesus rapidamente. Há uma preocupação. Por isso que eu li 18 versículos. Quando Jesus chama os 12 e fala: olha, vocês vão para Jerusalém, e lá vai acontecer algo que vocês não viveram ainda. Lá é algo novo, vocês não sabem o que é isso ainda. Você percebe que Jesus, ele não só os manda ir, mas Jesus organiza a ida deles. Veja, você não conseguirá nunca entrar numa nova dimensão, seja espiritual, financeira, até que você pare e reorganize a sua cabeça, a sua mente. Não dá para viver uma nova experiência sem reorganizar a nossa cabeça, senão, caso contrário, nós vamos nos perder entre aquilo que carregávamos e aquilo que vamos viver. Tem desejos antigos da nossa vida que não cabem mais nesse novo tempo. Tem manias, tem escolhas, tem métodos que agora, indo para Jerusalém, não dá mais para fazer. E eu tenho que entender que tem promessas que Deus me deu quando eu era menino. Tem coisas que Deus falou, te prometeu quando você era menino, só que você não é mais a mesma pessoa. Da promessa até hoje, você já foi chateado, você já foi humilhado, você já perdeu, você já ganhou. Você tem que entender que nós estamos em constante mudança. E se nós não pararmos para reorganizar a nossa cabeça e entender aquilo que nós não podemos ser mais, aquilo que eu não posso mais carregar, eu não consigo me reorganizar para entrar numa fase nova. Quantos de nós estamos cheios de pesos, cicatrizes, e se nós não nos reorganizarmos, nós não conseguiremos cumprir aquilo que Deus tem para nós. E eu pergunto: você já orou pedindo a Deus para reorganizar você? Não dá para entrar num relacionamento novo, numa fase nova, sem nos reorganizar. Não dá para eu pedir a Deus entrar num relacionamento novo se eu não me reorganizei do relacionamento antigo. Não dá para Deus pedir a Deus uma vida profissional nova se eu não me reorganizei do profissional falido que eu era. Não adianta querer ter um sonho, um desejo, se a minha mente vive debaixo de uma ordem velha, de uma fase velha. Não dá, ninguém recebe bênçãos novas debaixo de uma ordem velha. Eu acho lindo que Jesus chama os 12, e ele não fala assim: ó, vão e façam do jeito que vocês querem. Não, Jesus condiciona. Ele fala o seguinte: ó, vocês vão para Jerusalém, e ele fala: vocês não vão falar com gentios. Quem são gentios? Era um povo que não eram judeus. Vocês não vão falar com gentios.
vocês não vão entrar em cidades dos samaritanos. Vocês vão entrar e pregar exclusivamente em Jerusalém. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava reorganizando eles. Estava dizendo: eu estou dando para vocês algo que vai ser relevante. Eu estou dizendo para vocês o caminho. Não preguem para gentios e não preguem para samaritanos. Vocês vão pregar exclusivamente em Jerusalém. Jesus estava organizando e reorganizando eles. Jesus estava dando a eles um foco. Não é pregar para todo mundo, não é entrar em toda a cidade. Não, vocês não vão pregar para gentios, vocês não vão entrar em cidades samaritanas. Vocês vão pregar exclusivamente em Jerusalém. Porque para obter bênçãos, para viver novo tempo, nova fase, eu preciso me organizar. A razão de dormirmos mal, a razão de chorarmos demais, a razão de estarmos fora do peso, a razão de estarmos tomando muito remédio, a razão é porque nós não nos reorganizamos. Nós entramos em novos ambientes de qualquer jeito, de qualquer forma. Ouça, você nunca será relevante na obra de Deus enquanto você não tiver um foco. Você nunca será relevante na sua vida enquanto você não tiver um foco. Porque quem não tem um foco, as palavras são soltas. Quem não tem um foco vai em qualquer direção. Quem não tem um foco se embaraça com questões secundárias. E Jesus está dizendo: olha, é bonito pregar para todo mundo, mas nesse momento vocês não vão pregar para os gentios, e nesse momento vocês não vão entrar em cidades dos samaritanos. Eu quero vocês exclusivamente pregando em Jerusalém. Se você não se organizar, se você não tiver um foco, você vai fazer 5, 10 cursos de faculdade. Se você não tiver um foco, você vai fazer psicologia, astronomia, matemática. Jesus está dizendo para ele o seguinte: há um poder em vocês, há uma missão maravilhosa, mas vocês precisam ter foco. Foco. Eu acho lindo, porque ele diz: ó, não preguem, não preguem, não preguem, não preguem para os gentios, não é a hora. Não preguem para os samaritanos. E ele vai dizer ainda: não levem ouro, não levem prata, não levem cobre, não levem. Porque algumas vezes a gente não vence, não é porque está faltando coisa, mas é porque estamos carregando coisas demais. Jesus está colocando um foco, ó, não vão, não entrem, não levem, não falem com esse tipo de pessoa, não entre aqui, não. Ele está colocando a força necessária para dizer não. E qual é a força? Foco. E talvez seja por isso que sua vida perdeu o sentido. Talvez seja por isso que você está tão cansado, tão debilitado. Quanta gente que diz o tempo todo: eu trabalho e não chego a lugar algum. Porque qual é a força da sua vida? Jesus está dizendo: vai chegar a hora de pregar para os gentios, vai chegar a hora de pregar para os samaritanos. Mas agora é só Jerusalém. Não levem ouro, não levem prata, não levem nada nos cintos. Não, eu quero que vocês tenham foco na missão. Se você não tiver foco, você não vai criar seus filhos. Se você não tiver foco, você vai namorar todo mundo e não vai ter nunca um relacionamento decente. Se você não tiver foco, você vai ser qualquer coisa na mão de qualquer um. Se você não tiver foco, e o foco é a força para dizer não, não para as coisas até boas, porque parece ser cruel. Como não vou pregar para os gentios? Que absurdo! Como não vou pregar para os samaritanos? Não, qualquer um que aparecer na minha frente eu prego. Jesus disse não. Nesse momento eu quero que vocês tenham foco. E o foco é: nesse momento vocês não estão preparados para pregar para os samaritanos. Nesse momento vocês não estão preparados para pregar para os gentios. Nesse momento vocês vão pregar só para os judeus. Foco.
Talvez sua vida está morrendo pela sua incapacidade de dizer não. Talvez sua vida espiritual está morta, porque as boas ideias estão te matando. E pior do que ter foco, ou não ter foco, muito pior do que não ter foco, é ter o foco errado, é estar focado no erro. Porque se eu tenho foco no lugar errado, fatalmente eu vou lutar a luta errada. Se eu tenho foco no lugar errado, eu vou lutar a batalha errada. Onde está hoje o resultado do seu foco? O que você planta, irmão, até os seus 30 anos, é o que você vai começar a comer quando você tiver 50. A gente vive uma geração que não planta absolutamente nada. Uma geração que vive, infelizmente, a colheita dos pais. Uma geração que aprendeu a morar na casa dos pais, a desfrutar do dinheiro dos pais, que não planta nada e que vive a colheita dos pais. E aos 50 anos não tem nada a colher. Por quê? Porque ao invés de termos foco, ao invés de termos a força para dizer não, a gente está preocupado com o que o vizinho está falando. A gente está preocupado com o que as pessoas estão dizendo. A gente está preocupado com a nossa autoimagem. Estamos preocupados com a nossa auto-reputação. E não paramos para reorganizar a nossa cabeça e dizer: qual é o meu foco? Eu estou plantando o quê? Eu estou lutando pelo quê? Minha vida está se movendo em direção a quê? Quantas batalhas desnecessárias, idiotas, energia. Jesus diz: se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Vocês vão chegar em casas que vão te receber, e quando a casa te receber, abençoe essa casa. E se a casa não for digna, se não te receberem bem, fique tranquilo, a paz que você liberou vai voltar para você. E se você falar com alguém, se você pregar, discípulos, se vocês pregarem para alguém e essa pessoa não te ouvir, sabe o que você faz? Quando sair da casa, sacudam a poeira dos pés. Livre-se. Sacuda a poeira dos pés. Livre-se de tudo que tem nessa casa. O que ele está falando? Se você entrar numa casa e não for bem tratado, não for bem recebido, livre-se das poeiras. Não gaste sua energia, não gaste seu tempo destruindo a sua alma, carregando uma poeira que simplesmente jamais contribuirá em algo na sua vida. Não gaste sua vida tentando corrigir algo que você jamais deveria tentar corrigir. Não gaste sua vida tentando lidar com uma poeira que já deveria ter sido jogada faz tempo. Não gaste sua vida tentando amar alguém ou sentir-se amado por alguém que jamais deveria te amar. Não gaste sua vida tentando ser aceito por um lugar que jamais deveria te aceitar. Jesus disse: se houver fluir, se houver paz, fique ali, abençoe. Mas se não casar, se não abençoar, se não cooperar por propósito, se não cooperar para aquilo que eu chamei você para fazer, ei, não é para chorar não, ei, não é para ficar se lamentando não, ei, não é para ficar dando indireta não. Sacode a poeira e continua focado naquilo pelo qual eu te chamei. Se você entender que Jesus me chamou para algo específico, nenhuma fase me segura. Agora, se eu não sei quem sou, se eu não ouço Deus, se eu não tenho foco, ou pior, tenho foco no lugar errado, nós vamos perder tudo. Jesus disse para os discípulos: vocês vão fazer como eu estou mandando. Jesus disse onde eles tinham que ir, o que eles tinham que levar. Jesus disse o que eles não tinham que levar.
Jesus disse qual seria a reação deles numa casa que os aceitasse e numa casa que não os aceitasse. Jesus nem deixou eles pensarem. Jesus colocou: é isso aqui, o que passar disso, ignora. Não importa o que você está passando, você tem que aprender a focar naquilo que você pode consertar. Você tem que aprender a focar naquilo que você pode e não naquilo que você não pode. Quando Jesus diz: quando a casa não te receber, fique tranquilo, a paz voltará para você. Sacode a poeira e continua. Jesus está dizendo: não queira consertar isso. Quando Jesus diz: não preguem para os gentios e não preguem para os samaritanos, é porque Jesus sabia que eles ainda não estavam prontos para lidar com gentios e com samaritanos. Jesus sabia. Não adiantava colocar eles para se concentrar em algo que eles não estavam prontos. Mas foque naquilo que você pode. Foque naquilo, concentre-se naquilo que Jesus está te pedindo. Talvez você não pode se consertar algo grandioso, mas você pode se concentrar na sua casa. Foque nela. Foque nos seus filhos. Foque na sua vida espiritual. Está chegando uma época da nossa vida que nós temos que fazer uma escolha. A escolha de dizer: eu não vou mais levar ouro, eu não vou mais levar prata, eu não vou. Meu irmão, a única forma de você aprender a dizer não é quando você ouve o chamado de Deus para aquilo que você tem que fazer. Está chegando uma hora de nós fazermos uma escolha de deixar a velha ordem para trás, a velha cabeça para trás, as velhas coisas para trás, e nos concentrar naquilo que Deus está nos chamando. Ele diz: não levem ouro, não levem prata, não levem cobre, nada em seus cintos, não levem nenhum saco, nem túnica extra. Eu não quero vocês carregando coisas, eu não quero vocês trazendo coisas dessa vida velha. Eu quero que tudo que vocês vão viver, foquem. E lá em Jerusalém o trabalhador é digno do seu salário. Conforme você está focado naquilo que eu te pedi, eu vou colocando o que você precisa. Eu vou colocando o que você precisa. Você não pode viver uma vida sem foco, porque se você não tiver foco, você não terá força para dizer não. E o que é que você tem que dizer não agora? Para quem você tem que dizer não agora? Para qual pecado você tem que dizer não agora? Para qual pessoa? Para qual versão sua? Para que você tem que dizer não agora? Só o foco te dará um comprometimento tão profundo. Você não tem a mínima noção do quanto você é forte quando tem foco. Você não tem a mínima noção de como é uma oração quando você tem direção certa, quando você sabe onde Deus está, quando você sabe quem você é. Você não tem a mínima noção do poder de uma adoração quando você fecha os olhos, não para cantar olhando pela janela, olhando o que a vizinha disse, olhando para a roupa no varal, mas quando você fecha os olhos para adorar, e o teu foco é o trono. Você não tem noção do poder que flui dessa adoração. Você não tem noção do poder da adoração quando você lê a Bíblia, quando você para ler a Bíblia, não com o celular do lado, uma hora olhando o Instagram, olhando o Facebook. Não, é quando você diz: eu vou desligar tudo, eu vou ler a palavra de Deus. Há um poder no foco. Quando você se concentra em algo, há uma força liberada. Quando você se concentra em algo, há um poder que nem a morte consegue te levar. Quando você se concentra em algo, você é poderoso. É por isso que Jesus, ele quando vai ter momentos difíceis, ele se isola, ele se concentra, ele vai para o Getsemane, ele se isola, porque ele sabe que momentos difíceis eu preciso de foco. Muita coisa concorre para eu gastar minha energia em batalhas desnecessárias. Muita coisa concorre para que eu não seja nada, que eu não plante nada. Mas Deus manda eu te dizer: você pode fazer, você pode chegar, você pode. O problema é que você não se reorganizou. O problema é que você está enfrentando o que está chegando, carregando coisas que já eram para ter se livrado. O problema é que você está carregando um ouro que eu não mandei carregar. O problema é que você está carregando uma prata que eu não mandei carregar. O problema é que você não se desvinculou. O teu cinto está cheio de coisas que não são necessárias. O teu cinto está cheio de recursos que você não precisa fazer estoque.
reorganize sua vida, diga não e creia, creia.